Vamos lá, gente. Eu acabei misturando aqui, não foi? É a pressa. Vamos lá. Primeiro a gente vai resolver esse triângulo X, tá? Ele quer a soma de X mais Y, ok? Então, vê só. X ao quadrado. Aliás, 41 ao quadrado, né? Porque a fórmula é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é isso? C, catetos e H, hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? 41. Então, vai ficar aqui. 41 ao quadrado é igual... Quem é o cateto? X. X ao quadrado. Mais... Quem é o outro cateto? 40. 40 ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó. 41 ao quadrado vai gerar quanto? 41 ao quadrado, 1681. É você fazer 41 vezes 41. Dá 1681. Né? Pronto. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, 4 mais 4, 8. Ou seja, se você fizer o seu quadrado, vai dar 1681, para a gente ganhar tempo, tá? Então, 1681, né, igual a x ao quadrado, que eu não sei, mais 40 vezes 40, que é 40 ao quadrado. Vai dar quanto? 40 vezes 40, 1600. Tá? Ó, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Então, vai dar 1600. Então, vamos botar aqui, 1600. O x eu vou deixar isolado. É como se ele estivesse do mesmo lado. E esse cara eu vou passar para lá. E aí vai ficar assim, 1681. Ele era positivo, vai ficar negativo, menos 1600. 1681 menos 1600 dá o quê? 81, gente. Ó, 1681 menos 1600. Sobra 81. Qual é a raiz de 81? 9. Ok? Então, o valor de x aqui é 9. E a gente vai encontrar o valor de y, tá? Aí eu vou deixar a cargo de vocês, que vai ser o quê? A hipotenusa aqui agora é y ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Você vai fazer essa equaçãozinha e encontrar o valor de y. E depois você vai somar o valor de x mais o valor de y. O valor de x você já tem que é 9, mais y. E vai dar um desses resultados aqui, ok? Não tem nenhum problema. Isso é mais uma questão do teorema de Pitágoras, eu estou reforçando. Esse gráfico, gente, esse gráfico a gente tem que analisar bastante. E vai ter uma questão de gráfico na prova. Todo problema de qualquer gráfico é só você analisar. Ler primeiro a história e analisar olhando para ele. Então, vê só. O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas. Sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe tem 3 pontos, que é o normal, né? Todo mundo sabe disso. E caso de empate, tem 1 ponto. E na derrota não tem nenhum ponto. Assinale a alternativa correta. Vê só. A primeira alternativa diz assim, a equipe perdeu os jogos na segunda e terceira e quarta rodada. Presta atenção. Primeira rodada, e aqui a quantidade de pontos. O empate, você tem que fazer isso. O empate é igual a 1 ponto. Derrota, 0 ponto. Vitória, 3 pontos. Ok? A tabelinha logo para você entender. Então, primeira rodada, essa pinturinha ficou num ponto. Então, quer dizer, ele perdeu na primeira rodada. Se o gráfico está mostrando que ele ganhou 1 ponto, não. Na primeira rodada ele empatou. Concorda? Você pode até fazer assim. Olha, na segunda rodada, que é essa aqui, ó, ele saiu de 3 e foi para 4. Ou seja, ele saiu de 1 e foi para 4. Então, quer dizer, teve mais 3. Então, isso significa que ele venceu. Na terceira rodada, manteve a mesma pontuação, 4 pontos. Está aqui, ó. Vou botar de amarelo para você ver. Ó. Concorda? Na terceira, então, ele perdeu, teve uma derrota. Na quarta, também continuou na mesma situação, derrota. Na quinta, ele subiu para quantos pontos? De 4 para 7. Então, ele venceu, vitória. Né? Eu vou botar só derrota de amarelo. Ó, vitória. Na sexta rodada,
ele permaneceu com o mesmo ponto da quinta. Então, o que significa que ele perdeu. Não foi? Continuou com o mesmo ponto? Perdeu. Ele nem empatou e nem ganhou. Perdeu. Continuou com a mesma pontuação de 7 pontos. Já na 7ª rodada, ele subiu. Ó. Ele subiu. Para quantos pontos? Para 10. Então, isso significa que ele venceu. Não foi? Na 8ª, ele permaneceu com a mesma pontuação. E na 9ª. Então, isso significa que ele teve 1 e 2 derrotas. Na 10ª, ele ganhou quantos pontos? Ele subiu uma casinha, que foi 1 ponto. Então, ele empatou, não foi? Na 11ª, ele subiu 3 pontos. Significa que ele venceu. E na última, que é a 12, ele subiu. Então, significa que ele teve vitória. Então, vê só. Letra A. A equipe perdeu os jogos da 2ª, 3ª e 4ª rodada. 2ª, ele venceu. Então, isso aqui morreu. Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao de derrota. Vamos contar? 1 vitória, 2, 3, 4, 5. Derrota. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então a letra correta é a B. Não precisa nem analisar as demais. Entende? Mas vamos lá. A equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª. 7ª e 9ª. Ele teve empate? Não. Então, nas 12 rodadas, a equipe empatou 3 vezes? Não, ela teve 2 empates. Então, entende, gente? Então, veja, questões de gráfico é leitura e interpretação. Veja aí quantos caminhos eu segui. Primeiro, fiz logo essa tabelinha que ele me deu através do texto, né? E depois saí analisando o gráfico, ó, e fiz isso aqui que me ajudou muito, analisando cautelosamente, tá? Então, gente, a gente fica por aqui, é isso que eu queria apresentar para vocês. Qualquer dúvida, manda lá no privado. Detalhe, eu vou responder na medida da possibilidade. E outra coisa, são dúvidas. A gente teve todo o período do bimestre para aprofundar, tá? Agora, em cima da hora, não adianta a gente querer aulas completas, tá bom, gente? Então, espero que você me entenda, tá? Dúvidas a gente tem como tirar, tá? Eu tenho recebido algumas mensagens, peço que vocês assistam às aulas. Tem aulas no canal disponível. Quem não teve como assistir, ou quem perdeu, ou quem não assistiu, corra para assistir. São aulas curtas, tá? E que eu creio que você vai conseguir entender para depois voltar para a temática. Você já está sabendo quais os assuntos: notação científica, gráficos, teorema de Pitágoras, potenciação, não é? Então já fica um pouco mais fácil de você compreender, tá bom? Eu desejo a você um ótimo estudo. Se você gostou, curta, passe para outro colega. A gente está à disposição, tá? Envia a tua dúvida que a gente vai fazer o possível para tirar, tá bom? Forte abraço, até logo, Deus abençoe.